Bom dia, abençoado e abençoada! Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional juntos aqui. Então já pegue seu café, pegue sua Bíblia, sente à mesa e chame o Senhor para estar com você nesse momento. Hoje eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos 117, perdão. Salmos 117. Esse é o menor Salmos de todos, né? Ele eu acredito que é o versículo mais pequeno, assim, né? O menor de todos da Bíblia, até o momento que eu li, né? Mas ele carrega profundidades muito grandes. Dentro dele contém apenas só 2 versículos, porém, né, a gente vê revelações ali dentro espirituais muito sérias, muito profundas, muito lindas, né, para que a gente possa compreender. Então, vou ler aqui para vocês. Começa falando assim: louvem o Senhor todos os gentis, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém, amém, amém. É tão incrível ler esse versículo que ele traz uma revelação muito grande aqui para nós, né? Um posicionamento muito grande espiritual que nós precisamos ter. Então, logo no início do versículo ele fala, né, que louvem o Senhor. O que seria louvar o Senhor, né? Muitas pessoas acreditam que louvar é só cantar, né? E a realidade é que não. Louvar é adorar, é entregar ali, estar aos pés do Senhor verdadeiramente. E quando ele traz isso, é como se ele trouxesse um convite para mim, para você. Isso daqui é uma convocação para mim, para você. Por que para mim, para você? Porque aqui fala: louvem o Senhor todos os gentis. A gente poderia ver que o Senhor aqui, principalmente em Salmos, ele tinha vindo para o povo de Israel, mas aqui ele já estava mostrando, né, contando que ele veio para todos, que ele veio para todos. Então, o que a gente precisa compreender? Que nós precisamos louvar quem de fato governa o nosso coração. Como assim, Ingrid? Tem muitas pessoas que a gente sabe, e talvez você seja uma dessas pessoas, que louvam o dinheiro. Nossa, muito obrigada, nossa, né? Louva o dinheiro, louva o sucesso, louva o reconhecimento, louva a sua própria vontade, sua própria carne. Só que isso está revelando quem está de fato no nosso coração. E quando a gente fala louvar ao Senhor, é porque Ele está de fato ocupando o nosso lugar, o nosso centro da nossa vida, né? Todas as coisas, quando a gente coloca Ele no centro, quando a gente louva Ele, quando Ele é o centro da nossa vida, todas as coisas começam a se encaixar, começam a entrar no lugar. Porém, se Deus não ocupa esse lugar, a vida ela anda em desordem. Então aqui é um Salmos onde ele traz, né, essa verdade sobre nós. Louvem o Senhor. Louvem o Senhor. E esse louvor, olha, louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia. Esse louvor do meu coração, do seu coração, ele precisa nascer da revelação da misericórdia de Deus. Porque quando a gente fala da palavra misericórdia, a gente está falando do amor de Deus por nós, um amor fiel, um amor que não desiste de mim, de você, um amor que permanece em mim e em você, um amor que continua mesmo quando eu e você pecamos, quando eu e você falhamos. Isso significa que o louvor verdadeiro, então, ele não vai nascer de uma circunstância que você está vivendo. Ele vai nascer da revelação da misericórdia de Deus. Quando você tem essa consciência, essa revelação da misericórdia de Deus, é onde nasce o verdadeiro louvor, mesmo quando você está assim, olha, numa situação muito difícil.
Mesmo quando você está na dor, você ainda vai louvar a Deus. Isso é tão incrível que esses dias eu trouxe aqui para vocês e falei que a minha mãe louvava, né? Mesmo na dor, ela estava com uma dor insuportável, tadinha, quando ela estava com câncer, quando ela estava viva, e naquele momento ela ainda adorava a Deus. Ela ainda adorava Ele. Por quê? Porque ela conheceu a misericórdia de Deus. Quando alguém entende o quanto que foi alcançado pela graça, o coração, ele não tem como permanecer o mesmo. Ele vai mudar. Isso é algo que a gente vê na caminhada cristã, mas daquela pessoa que realmente se coloca diante dessa mudança, sabe? Então, a gente precisa olhar para esse versículo e agradecer, porque o Senhor é grandioso. A fidelidade de Deus é que sustenta a nossa vida para sempre. É isso que fala, a fidelidade do Senhor dura para sempre. A fidelidade do Senhor dura para sempre, porque muitas vezes a minha fé, a sua fé, ela pode sim ser abalada por algumas circunstâncias que a gente vivencia. Quando algo acontece e a gente não está esperando, ou quando nós estamos esperando e algo não acontece, quando a promessa demora, quando nós enfrentamos momentos difíceis, momentos de caos, desafios. Mas esse salmo nos lembra que Deus, ele não muda. A fidelidade de Deus não depende daquilo que eu e você estamos vivendo. Ela depende único e exclusivo de permanecer nele. Ela permanece eternamente para mim e para você. Quando nós entendemos isso, nós aprendemos a permanecer em Cristo da mesma forma. Então que a gente possa olhar para esse texto tão pequeno, mas tão precioso, que a gente possa internalizar ele como uma verdade na nossa vida. Que você possa orar, olhar para esse salmo tão pequenininho, mas ver quantas verdades ele carrega. Quanta verdade ele carrega a partir do momento que nós conhecemos o verdadeiro amor, a misericórdia de Cristo. Não tem como a gente não mudar. Não tem como a gente não louvar o Senhor em tudo que a gente faz. E a fidelidade do Senhor, ela dura para sempre em nossas vidas. Amém? Então, tira um tempinho e lê esse versículo, sabe, interpreta esse versículo, busque, pesquisa. Ele é tão pequeno, mas tão precioso, tão precioso. Que o Senhor fale com você no dia de hoje, tá bom? Então, um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até o nosso próximo devocional.